Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para novatos. Nesse vídeo vou abordar as extensões de arquivos que eu costumo sempre fazer a exportação nos vídeos de FreeCAD. Tenha uma coisa em mente, todo software ele vai ter um arquivo nativo. E nesse arquivo nativo vão estar salvo todas as informações que você gerou nesse software. Pode ser softwares 3D, softwares de CAD, pode ser software de desenho, softwares de edição de texto, todos eles vão ter um arquivo nativo. E o grande desafio, pelo menos lá atrás, bem no começo, era justamente como que você vai conversar com outros softwares. Você pode ter, digamos, uma produção de folhetos, você pode ter uma gráfica, não uma gráfica, mas um escritório de design, e você precisa imprimir esse livro, esse folheto, e a gráfica precisa ler o arquivo que você vai enviar. Mesma coisa se você tem um escritório de modelagem 3D e você vai mandar para uma prototipagem uma peça. A empresa que vai fazer a impressão precisa ler esse arquivo. Ou que você tenha no seu próprio escritório uma impressora 3D. Para você tirar o objeto no caso do FreeCAD, e jogar para dentro da impressora 3D, a impressora 3D precisa ler esse arquivo. Então, esse sempre foi o desafio. E sem contar que nós temos um padrão bem distinto nos softwares 3D. Você tem softwares 3D que tem como base o mesh, ou seja, você tem ali a aresta, você tem o vértice e a face, e você tem softwares que são baseados em NURBS, que basicamente é uma curva. Então, a forma como eles vão trabalhar são diferentes. Então, por isso que precisa de extensões onde ela faça essa ligação entre o teu software, né, o software que você está usando, para o determinado fim, seja uma impressão 3D, seja um torno eletrônico. Então, você precisa dessas extensões. E foi por isso que foi criada essas extensões, para que você possa ter uma comunicação entre demais equipamentos ou demais softwares. Você pode fazer um projeto no Blender, ou seja, um projeto de animação e renderização, onde você vai importar peças que foram feitas no FreeCAD. Então, por isso que se precisa dessas extensões. E, no caso, é importante você entendê-las para você saber qual a melhor opção que você vai ter, determinada extensão ou outra quando você faz a exportação. Vamos então começar falando sobre OBJ mais MTL. Por que OBJ mais MTL? Porque nesse caso, quando você exporta para OBJ, ele sempre vai gerar um arquivo MTL. E o que é esse arquivo MTL? É o arquivo que vai definir cor, material, ou seja, o arquivo do shader dele. Você vai ter isso juntos no mesmo arquivo em outros formatos, mas aqui no OBJ ele só vai ter basicamente a forma 3D. Então, ele vai gerar uma mesh, ele é tipo mesh, não é tipo curva, e é um arquivo que você pode editar em bloco de notas, em bloco de texto. O nome que você vai encontrar pode ser também o alias Wavefront, OBJ, a extensão é .obj, e ele vai ser criado em 89 pela Wavefront Technology. Você pode ter aplicação de jogos, de ambientes virtuais, indústria de animação, produção cinematográfica, visualização arquitetônica, também pode ser usado para impressão 3D e prototipagem, por mais que ele não tenha se desenvolvido para isso. A grande vantagem dele, além de ter o código aberto aqui, que você possa fazer edição, desde que você saiba trabalhar no código dele, ele é leve, só que o tamanho de arquivo depois acaba se tornando um problema, porque dependendo do projeto que você faz, o arquivo pode ficar muito pesado. Também tem um problema de compatibilidade. Como assim compatibilidade? A maioria dos softwares ele importa o OBJ. O problema é justamente esse. Como é que esse arquivo foi criado de um determinado programa, ou seja, você vai gerar ele pelo Blender, e como é que ele vai ser lido pelo Maya, por exemplo. Então, essa compatibilidade que é o problema. Nem todos os softwares eles vão fazer uma padronagem, ou seja, eles vão fazer algo que é padrão, que seja lido de forma correta para todos os outros softwares. Infelizmente, você não tem isso. Então, é importante você sempre, quando você importar, você ver depois como é que ficou a malha, se está certo, se as normais estão corretas,
Porque a maneira como o software trabalha a mesh é diferente de que o outro software também vai trabalhar a mesh. Então isso daqui a compatibilidade no OBJ pode ser uma desvantagem. E ele não vai gravar dados de informação, dados de animação. Então você não consegue salvar no OBJ uma animação. E aí juntamente com ele você vai ter daí o MTL, que é Material Temporal Library, que é o tipo shader, daí não é tipo mesh. Basicamente ele vai dizer para esse arquivo OBJ as cores, reflexidade, mapa, ou seja, ele vai passar as informações de shader. Agora vamos falar sobre o STL. STL ele é um acrônimo que significa estereolitografia. Uns também chamam de Standard Triangle Language ou Standard Tessellation Language. Sua extensão é .stl, tem sua origem lá em 1987 na 3D Systems. É um arquivo tipo mesh, porém ele não é, como o OBJ, um arquivo que você possa editar num bloco de texto. A aplicação dele, basicamente, é para impressão 3D e prototipagem rápida. A grande vantagem que ele tem, no meu ver, quase todas as impressoras são compatíveis com ele. E o processamento dele é rápido, mais rápido que outros formatos. Muito provável porque ele não vai aceitar justamente a questão de cor, animação e iluminação e tudo mais. A desvantagem dele é a falta de cor e textura e não pode armazenar metadados. Mas para o objetivo que ele tem, no meu ver, STL é feito justamente para impressão 3D. Não necessariamente cor e textura vai fazer alguma diferença. Talvez faça diferença para as impressoras que aceitam você fazer com vários tipos de cores diferentes a impressão, né, os filamentos coloridos. Então talvez isso seja um problema. Não sei se teve alguma alteração, como é que é feito o processo, mas até onde eu sei, fazendo esse vídeo aqui, o STL ele não tem a questão de cor e textura. Próximo tipo de arquivo é o CULADA DAE. CULADA é um acrônimo para Collaborative Design Activity, atividade de design colaborativo, e a sua extensão .DAE é um acrônimo de Digital Asset Exchange, troca de ativos digitais. Eles têm uma origem, né, essa extensão ela tem uma origem não numa empresa, mas num consórcio de empresas chamado Grupo Cronos, juntamente com a Sony. Fazem parte de mais de 170 empresas para montar esse tipo de extensão. Ele também é do tipo mesh, também pode ser editado no texto, com arquivo com editor de texto, e é baseado em XML, diferentemente do OBJ, que não é baseado em XML. Aplicação: produção de modelos 3D e design de jogos e videogame. Suas vantagens: compatibilidade, extremamente compatível e é acessível para todos. As suas desvantagens: exportar pode ser um processo lento, justamente pelo fato de ser baseado em XML. Pode ocupar mais espaço de armazenamento e não serve para armazenar fotografias digitais 2D de alta qualidade. Bom, até aqui, todas as extensões que nós conversamos, elas vão ter como padrão o padrão mesh, seja editável ou não em arquivo de texto. Agora, nós vamos começar a falar sobre as extensões que têm como padrão a NURBS. Vamos falar então agora sobre o tipo de arquivo STEP. É um acrônimo para Standard for the Exchange of Product Data, padrão para a troca de dados de produto, também conhecido como ISO 10303. A sua extensão é o .STEP e a sua origem tem na ISO, a International Organization for Standardization, Organização Internacional para a Padronização, e a partir de 1994 a sua primeira edição começa a ser usada. Ela é tipo NURBS, ou seja, é baseada em curva, é basicamente diretamente para CAD e também pode ser digitada em editores de texto. Suas aplicações: padrão no mundo do design 3D, também para arquitetura, manufatura e impressão. Suas vantagens: a maioria dos programas CAD leem e editam arquivos STEP. Fácil edição, precisão porque usa uma representação matemática das curvas conhecidas como NURBS. Então essas são as principais vantagens. As desvantagens: em projeto arquitetônico não contém dados de material ou textura. Então o arquivo STEP, né, o STEP, não tem essas informações.
Também não tem informação de iluminação ou câmera, e o código STEP é muito complexo para você editar na mão. Próximo tipo de arquivo é o IGES, também é o padrão NURBS. Então, IGES, acrônimo para Initial Graphics Exchange Specification, especificação inicial da troca de gráficos. A sua extensão é o .IGES e a sua origem é lá por meados de 80, de 79 e 80, onde a USAF, a Força Aérea Americana, ela vai fazer um sistema baseado no ICAM, Integrated Computer Aided Manufacturing, fabricação integrada assistida por computador. É um padrão NURBS também trabalha basicamente somente para CAD e também pode ser editado em editor de texto. A aplicação é para engenharia e manufatura. Suas vantagens: pequenos e fáceis de compartilhar, são arquivos pequenos. Muitos aplicativos CAD ainda oferecem esse suporte e trata-se bem com geometria de superfície, ou seja, não sólidos. Suas desvantagens: sem mudança desde 1996, é um desafio converter para outros tipos e reconvertê-los novamente, ou seja, voltar para o IGS, justamente por causa da compatibilidade. E a maioria dos aplicativos CAD funciona melhor com modos hoje sólidos e não com o modo do tipo de geometria. Então essas seriam as desvantagens. Bom, depois de tudo que conversamos aqui, a gente vai agora para a parte prática, para justamente você perceber como que funciona na prática essas extensões. Vamos então começar com o arquivo novo. Eu vou fazer um cubo aqui no Part Design e vou exportar. E depois a gente vai analisar os arquivos. Vamos fazer importação em outros softwares para ver se realmente eles eles mantiveram a escala, a posição e o material que vai ser aplicado aqui. Então vamos começar com um novo sketch. Eu vou selecionar aqui o XY Plane. Eu vou fazer um cubo, aliás, um retângulo com centro aqui. Ele vai ter 25 de comprimento por 25 de largura. Então, 25 milímetros. E vou fazer agora uma extrusão, vou aplicar um pad. Também de 25. Simétrico. Dou um OK. E não vou fazer mais nada. Então agora, aí vou aplicar uma cor nele também. Então vou selecionar aqui o body. Vou aqui em View. E eu vou alterar essa cor. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Então vai ser são 4F, 7F. Então dá um OK. Vou salvar o arquivo. E também vou exportar. Então, vamos aqui em File, Export. Vamos selecionar primeiro o body. Primeiro tem que selecionar o que você vai exportar. E vamos, o primeiro tipo vamos exportar para o DAE. Vamos executar novamente. Agora vamos jogar para o IGES. Exportar novamente. Agora para o STEP. Vamos exportar novamente para STL. E, por último, vamos exportar para OBJ. Wavefront OBJ. Pronto. Agora vamos fazer a importação desses arquivos que foram exportados e analisá-los. Ok, agora a gente vai fazer uma análise do código primeiro. Então eu estou aqui com o Visual Studio aberto e eu abri todos os arquivos que foram exportados. O primeiro que eu abri foi o .obj. Então, repara como ele é bem simples.
Temos aqui a sequência de vértices e a sequência de faces. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito provável que são as 6 faces do cubo. Também temos o padrão de cor, que é o FFF7F. Mas ele não traz esse padrão de shader, tá? Então ele está colocando aqui, ó, use MTL, ou seja, o arquivo MTL onde contém essas informações. Então é sempre ele vem sempre em 2. Então o OBJ e o MTL. Então o MTL também tem aqui, ó, a cor. Aqui também tem uma referência de cor. O próximo é o STL. O STL ele não consegue abrir, porque ele é um arquivo binário, então não tem como você abrir. O outro é o DAE. O DAE é um XML, então, diferentemente, se você for analisar aqui o OBJ, você não tem esse padrão aqui, ó. O máximo que você tem aqui no cabeçalho é o quê? Onde ele foi gerado. E aqui o nome do arquivo. No caso, o nome do arquivo MTL. Então aqui no DAE, nós temos todas as informações, inclusive de cor também, tamanho, tudo declarado em XML. Lembrando que isso daqui é uma mesh. O próximo é o IGS, bem diferente o padrão. Pode ver que, olhando aqui pelo lado, você vê que tem um código muito maior. Isso que eu fiz um cubo, não foi uma esfera. Então o padrão dele é diferente, bem diferente. Se você fazer um trabalho na mão, ficaria muito difícil. E mesma coisa o STEP. Também ele tem um padrão bem diferente do que a gente viu ali do XML. Aqui com o Blender aberto, vamos começar a fazer a importação. Eu deletei toda a cena e criei uma collection chamada Import. Então vamos começar importando o OBJ. Então vamos aqui Import e vamos procurar aqui o OBJ, aqui ó, wavefront.obj. Eu não preciso também importar o MLT, porque ele puxa os dados sozinho. Vou manter a escala 1 e não vou fazer alteração nenhuma. Então, eu não preciso puxar o MTL, somente o OBJ. Ó, um ponto interessante é esse daqui, ó. Eu vou deixar ela em milímetros, vamos deixar aqui em milímetros. E vocês lembram que eu tinha feito no FreeCAD com 25 milímetros. Ele veio aqui com 25 mil milímetros. Então você veja, ele veio, digamos assim, com as proporções corretas, porém a escala está bem fora. Então eu vou colocar o nome aqui, Cubo OBJ. Agora vamos importar outro arquivo. Import. Agora vai ser o STL. Vou manter também todo o padrão, escala de 1, e vamos selecionar o arquivo STL. Ó, mesmo padrão, ele vem com um tamanho muito parecido com o OBJ, só que ele tem uma diferença. Vou desabilitar aqui por enquanto e vamos renomear aqui como Cubo STL. A diferença é que ele veio triangulado, ó. O OBJ, ele não veio triangulado. Seleciona aqui, você tem uma face com 4 vértices. Aqui no STL, a face vai ter 3 vértices. Essa foi a diferença que eu vi entre os dois. E pode ver, ele não puxou cor nenhuma. Aqui ele já veio com uma cor. Vamos agora puxar o outro arquivo. DAE. Vou manter todas as configurações, não vou fazer alteração nenhuma. Ele manteve o tamanho, 25 milímetros. Vou renomear também. Então esse aqui é o DAE. Vamos ver aqui próximo. E também ele também vem triangulado, ó. Ele não vem com uma face com 4 vértices, vem com face com 3 vértices.
Vamos dar uma olhadinha aqui no sharing para ver como é que estão as cores. Olha, manteve o padrão, ele manteve um padrão um pouco diferente, ó, do que havia feito, do que havia sido criado no FreeCAD. Vamos ver aqui o OBJ. O STL ele não vem com material nenhum. Então, ó, você aperta, se seleciona o DAE, ele vem com material. Você seleciona o OBJ, ele vem com material, que está puxando lá do outro arquivo. E o STL não vem nada. Só um detalhe, só vamos fazer uma confirmação das cores. Aqui no FreeCAD, eu estabeleci essa cor aqui. Ela tem como padrão hexadecimal FFF 80. Porém, quando eu vou no Blender, o padrão que veio é o FFF-BC. Se eu fosse colocar o FFF80, seria essa cor aqui, uma cor um pouco diferente. Então, aqui a gente já percebe que houve uma discrepância. E isso acontece tanto no DAE quanto no OBJ. Então, eu vou pegar aqui, vou aqui selecionar o OBJ, ele vai seguir esse mesmo padrão que veio no DAE, e esse aqui seria o padrão que deveria ter sido o escolhido no FreeCAD. Então, só para vocês verem que dá uma diferença da exportação de um software para outro. Então, muitas vezes você pode até determinar um padrão de cor num software, mas quando ele é lido por outro software, através dessas extensões, pode ter uma discrepância. Então, sempre é bom tomar um cuidado. Agora vamos fazer a importação do cubo num software chamado Plasticity. Ele basicamente trabalha com NURBS. Vamos fazer a importação do arquivo STEP. Vamos dar um OK. Com ele selecionado, como objeto selecionado. E vamos dar o comando Dimension. Sim, ele veio dentro das dimensões, 25 milímetros. Agora, vou selecionar essa edge e vou aplicar um fillet. Vou entrar com o valor de 10 milímetros. E ele aceitou sem problema nenhum. Então, ou seja, eu consegui importar nas dimensões que eu queria, na localização que eu queria, 00, e eu ainda consigo editar. Então, isso daqui é uma vantagem muito grande. Se eu for tentar fazer isso com uma mesh, já é um pouco complicado. Eu vou importar o STL. Então, eu vou desabilitar por enquanto o sólido, vou desabilitar, e vou deixar somente aqui a mesh do STL. Eu não consigo selecionar a edge para fazer aquela edição. Tudo bem que o Plasticity parece não ter ferramentas para mesh, mas a edição da mesh, dependendo da mesh que você vai ter, é claro, a edição dela é um pouco mais complexa do que a edição de uma NURBS. Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar, no caso, dependendo do que você precisa fazer, você exportar como uma curva e não como uma mesh. Aqui eu estou com o Rhinoceros aberto, estou no ambiente Windows e vou fazer também um teste com aquele cubo. Eu estou aqui na aba de sólidos, então eu vou primeiro importar o mesmo arquivo, aquele cubo, o STEP, dou um OK, não faço nenhuma alteração. Ele importa aqui para mim, já vem como um sólido. Eu vou habilitar aqui o fillet, ele está com raio de 10, vou selecionar então essa edge. Ele dá aqui mais ou menos a prévia do como é que vai ficar, e OK. E o fillet está pronto, ou seja, então ele veio dentro do tamanho especificado, na mesma posição, né, veio na posição 00, e eu consigo fazer a edição dele. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham entendido. Vocês que estão começando, que são novatos nessa área, essa questão de extensão de arquivo realmente é um pouco complicado. Eu pretendo mais para frente fazer um outro vídeo falando sobre uma estrutura de trabalho. Normalmente é a estrutura que eu trabalho, não quer dizer que seja a melhor estrutura, mas enfim, para aqueles que estão começando é sempre bom ter um início, né? Como fazer um projeto,
as pastas que você tem, os tipos de arquivos que você trabalha, enfim. Isso daí é um outro assunto para um outro dia. Mas as extensões, elas são importantíssimas, porque muitas vezes é aqui que você acaba pecando. Você manda uma extensão em que seu cliente, por exemplo, não pode abrir ou editar. E eu não estou mandando você enviar o arquivo nativo, onde tem todas as informações, né? Mas às vezes você envia um arquivo para o cliente que ele não pode fazer uma pequena alteração, né? Não refazer todo o projeto, mas uma pequena alteração. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito, dá um like e até o próximo vídeo.